O canal de entrevistas da AUE tem o prazer de receber a doutora Michele da Silva Freitas, médica pediatra especializada em medicina funcional no autismo, escritora, coautora do livro Caminhos do Autismo. Boa tarde. Boa tarde, Rosane. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Para mim, faz parte do meu propósito poder difundir a causa do autismo, que é tão importante. Acho que tantas pessoas precisam e carecem ser ouvidas. E eu estou muito feliz em estar aqui representando essas pessoas. E nós gostaríamos inicialmente que você falasse para nós sobre a sua maravilhosa missão e a sua dedicação com tanto carinho do tema autismo. Difícil resumir, mas assim, quando a gente é tocado por uma missão, né, quando essa missão chega até nós, e geralmente é de uma forma involuntária, ela é algo que para mim é divino, porque é como se o Papai do Céu sinalizasse que tem algo que precisa ser feito e que você está ali para isso. Então, eu tenho 3 filhos que são autistas, e por causa do meu primeiro filho eu comecei essa busca, né, pelo autismo, e passou também pelo autoconhecimento, passou pela busca de tratamentos, pela angústia do diagnóstico, enfim, todas as questões que envolveram o início desse tratamento. E aí a gente vai aprendendo, vamos praticando, e por causa disso eu mudei totalmente a minha estratégia, mudei a minha formação e me aprofundei nessa área, né, quando eu vi que as estratégias que eu fazia já não estavam funcionando. E aí foi quando eu comecei a buscar, e isso permeou todo o meu caminho de vida, e inclusive foi o que influenciou com que os meus outros 2 filhos, com que eu tivesse mais outros filhos, sabendo dos riscos, mas ainda assim pudesse ter um manejo para que eles hoje tivessem uma vida melhor e tivessem um prognóstico melhor, inclusive. E eu procuro passar isso para as milhares de pessoas que eu toco nas minhas redes sociais e também no consultório. Né? Hoje, basicamente, 90%, acima de 90% dos meus pacientes são autistas, e procuro trazer para eles uma perspectiva melhor, inclusive para os pais, inclusive. E é maravilhoso conversar com a doutora Michele. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela, e ela, como eu, nós vemos só pontos positivos, né? Com o cuidado, o autista, né? Eu tenho crianças amigas, né? Mães, filhas de amigos, inclusive. E você tem uma experiência não só como médica, não só como pediatra, mas também num contato dentro do lar, né? Então passa para nós os pontos positivos, né, do contato com os autistas, né? Ok. Muitas pessoas, e a gente trabalha hoje com uma vida rodeada de pais, então os pais vêm para mim com muitas angústias a respeito de o que fazer, a respeito de todos os maneirismos, as questões comportamentais, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, tem as suas desabilidades, e a gente faz esse manejo para trazer para os pais essa busca pela personalidade, você enxergar o indivíduo além do autismo. Quando você enxerga o indivíduo além do autismo, o que acontece? Como se o mundo se abrisse e você enxergasse as qualidades que aquela pessoa tem. Então, a gente pode se beneficiar muito, por exemplo, da sinceridade, da honestidade, da hombridade da pessoa autista. O autista não é que ele não minta, mas ele mente muito mal. Então ele tem, você pode contar quando a pessoa com o autismo, ele está comprometido, seja ele de qualquer nível de suporte. Quando você confia a ele uma tarefa que você sabe que ele pode cumprir, ele vai cumprir da melhor forma possível, muitas vezes melhor do que o neurotípico. Particularmente, eu me afeiçoo muito com os autistas. Ele é inteligente, ele é desafiador, né? Ele é sincero, né? Isso é uma grande qualidade. Carinhoso, né? Para mim ele é o ser elevado também. Ele é muito focado. E você poderia traçar importâncias e vantagens de ter um autista no staff de uma empresa. Olha, aí a gente vai entrar justamente na questão do comprometimento. Todos nós, e assim, as pessoas muitas vezes acham que contratar um autista é uma bondade que você faz. Existem até alguns subsídios, né, quando você trata algumas pessoas consideradas com deficiência, quando você traz para o staff de uma empresa. Mas além disso, existe também a questão do comprometimento dessa pessoa. Então veja bem, todos nós trabalhamos com aquilo que nos agrada. Né? Por exemplo, eu sou médica, doutora, advogada, né? Então tem as pessoas que estão presentes aqui na equipe, cada um trabalha com aquilo que gosta. O autista, da mesma maneira, ele tem que trabalhar, ele tem que ser direcionado para dentro do hiperfoco dele. E o que é diferente quando você trabalha com um autista? Porque o autista, ele é hiperfocado. Então, se ele está trabalhando naquilo que ele gosta,
ele vai dar 110% naquilo que ele faz. Então, você vai ter um funcionário comprometido, você vai ter um funcionário caloroso, aquele cara que tem o sangue nos olhos, né? Aquela pessoa que vai buscar o máximo e ele vai cobrar do resto da equipe, ele vai elevar a barra da equipe, né? Assim, você vai perceber que a tua equipe ela tem um potencial de subir, por quê? Porque aquele cara ele vai ser até o chato, que ele vai cobrar. Então, isso é uma das grandes vantagens de você ter um autista, por exemplo, nível 1 ou até mesmo nível 2 dentro da tua equipe. Sem falar dos autistas nível 3 de suporte, que muitas vezes a gente vê experiências nos Estados Unidos, na Europa, onde esses funcionários, mesmo que trabalhem com atividades mecânicas, eles vão fazer aquilo de uma forma, né, com maestria. E eles vão ser o melhor funcionário daquele setor, mesmo com as desabilidades sociais que eles têm. Enfim, tudo eles podem ser aproveitados. E isso é uma inclusão consciente e inteligente. Considerando as importantes qualidades do autista, em sua experiência clínica e pessoal, quais são os valores que mais te chamam a atenção? A gente já falou aqui sobre o comprometimento, sobre o hiperfoco, né? Sobre o sangue nos olhos, mas tem algo que, eu não sei se você vai concordar comigo, mas pela sua fala eu acho que você vai. Tem algo que é mais do que físico, chega a ser metafísico ou filosófico. Eu vejo isso na grande maioria, né? Na verdade, eu acho que eu não conheci nenhum autista que não tivesse um quê disso, mas uma questão de um feeling. É como se eles tivessem uma percepção do ambiente, que não é bem uma percepção social, mas é uma percepção energética mesmo, sabe? Meio que espiritual. Ele é um ser elevado. Ele é um ser elevado. Ele é um ser elevado. Então, obrigada, porque a gente, muitas vezes é difícil, porque as pessoas não têm noção, muitas pessoas não têm essa elevação espiritual e não conseguem realizar quando a gente fala isso. Mas é uma coisa que, por exemplo, até saiu um artigo, um dia desses, saiu um artigo agora, científico, numa grande revista de renome, que fala justamente sobre isso, sobre o potencial energético dessas pessoas, desses pacientes, dessas pessoas com autismo, e o quanto eles têm uma questão de metafísica mesmo, uma questão de conseguir perceber o ambiente, uma questão de conseguir despertar nas pessoas o melhor delas. Então, até mesmo um autista nível 3 de suporte, ele vai despertar nas pessoas ao redor o desejo de ajudar. Então, enquanto muitas pessoas veem incapacidade, né, a pessoa que tem uma noção maior disso, ela vê uma possibilidade de ajudar aquilo, você acaba se melhorando como pessoa. Então é uma questão metafísica, é bem diferente, né, de explicar. Como nós darmos oportunidade e aumentar o potencial dos autistas para eles se sentirem inclusos, para ele ter mais oportunidades? Aí você pegou num ponto-chave. Vou te explicar por quê. Muitas pessoas acham, e é uma crença, um senso comum, que para você cuidar de um autista, para você interagir com um autista, você tem que ter uma formação, um curso, né? Tem que fazer um curso de ABA, tem que fazer um curso de método TEACH, sei lá, um monte de cursos que a gente tem, né, que a gente aprende. Eu mesma já fiz uns 20 cursos para cuidar dos meus filhos e para atender meus pacientes, né? Mas vai além disso. Quando a gente percebe a coisa justamente pela questão metafísica, pela questão espiritual, basta você ter amor. Então, quando você tem amor, justamente aquele ser, ele te toca de uma forma. Ele te chama, é um chamamento. Quando você tem esse amor, você desenvolve essa empatia. As pessoas acham que o autista não tem empatia. Não é verdade. O autista tem um nível de empatia. Ele pode ter dificuldade em demonstrar isso, mas ele tem um nível de empatia. E ele desperta em você uma empatia. E só essa empatia te qualifica para trazer essa pessoa para perto de você e você poder incluir essa pessoa de alguma forma, mesmo sem técnicas, né? Não é necessário uma técnica. É claro que é importante, é interessante, é recomendável, mas não é pré-requisito. É o amor. Exatamente. Gostaria que você falasse sobre o autista feminino, como o Instituto Advance Feminine Equality, ele cuida de mulheres. Gostaria de falar um pouco sobre o autismo feminino. Ok. Vamos lá. Autismo feminino é uma das coisas mais difíceis de a sociedade enxergar, porque ele é escondido.
ele é subdiagnosticado, né? Então, a mulher autista, é claro que quando a mulher ela é nível 3 de suporte, ela vai ser o nível 3 de suporte. E vai ser muito fácil de diagnosticar. Ela vai ser não verbal, vai ser aquela menininha que não desenvolve direito, que tem dificuldades sociais, que tem, enfim, todas as questões do autismo que a gente já sabe. Mas a menina nível 1 de suporte, ela vai passar despercebido toda a sua infância, a sua adolescência. Na adolescência, ela vai desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, muitas vezes transtornos alimentares, dificuldades de autoimagem. E ela vai ter essa carga pesada até a idade adulta, quando ela percebe que todas as, digamos, esquisitices dela, na verdade, faziam parte de um quadro chamado autismo. Ela vai tentar se adaptar ao ambiente, ela vai fazer o chamado masking, né, que é quando você tenta imitar as outras pessoas para ter uma aceitação. Só que isso consome ela, isso deixa ela muito cansada. Né? Então ela também vai ter essa dificuldade, esse senso de justiça que ela vê, ela vai ao certo pelo certo, e isso ela vai ser pega como a chata. Ela também pode ter ecolalias, que são as dificuldades, ela vai falar, muitas vezes a fala que ela conversou com você aqui, ela vai repetir lá no banheiro, como forma de autorregulação. Ela vai ter tudo isso, ela pode até não ter, ou ter isso reduzido, mas isso são características do autismo, e é muito difícil, muitas vezes, de pegar isso no início. E como as mulheres autistas diferem dos homens? Vamos lá, a gente tem algumas diferenças. Digamos que o cérebro feminino ele é mais resiliente em relação ao cérebro masculino em termos de sintomas autísticos. Por isso é que a mulher passa desapercebida durante toda a sua vida. É por isso que vai estourar o diagnóstico na vida adulta. E aí às custas de outro diagnóstico, muitas vezes medicamento controlado, e a gente sabe, né, o quão difícil é isso. Porém, ainda assim, ela tem uma facilidade em mimetizar a pessoa neurotípica. Então, ela parece que não é autista, só que ela sofre mais. O autismo, o homem autista, ele geralmente vai ser aquele cara que ele vai ser mais durão, ou ele vai ser, às vezes, uma pessoa mais introvertida. A menina é introvertida, mas ela disfarça que ela é extrovertida. Ela brinca, ela se solta, aí depois ela precisa de um tempo de descanso, porque ela está sobrecarregada, né? A gente diz ela overwhelmed, por conta de todas as questões, toda aquela sobrecarga social, né? Os dois têm isso, mas o menino disfarça menos. A menina, ela consegue disfarçar mais. Então, essa é uma das grandes diferenças. A parte social, ela consegue lidar mais, mas ela sofre depois caladinha lá no cantinho dela. Na verdade, a mulher sempre sofre mais, né? É verdade. Como você lidou com o seu próprio diagnóstico de autismo, né? Eu sempre fui a engraçada, né? Eu sempre fui, enfim, foi mais difícil. Eu sempre fui meio que a mascotinha da turma, porque eu era a mais inteligente e eu era a mais novinha de todas, então todo mundo me cuidava muito, até chegar na faculdade. Na faculdade, você sabe como é. Faculdade é ali, é batalha de leões. Então ali foi difícil, foi muito difícil para mim, sofri bullying, tive muita dificuldade na faculdade e foi onde se acentuaram as minhas dificuldades. Eu tenho TDAH, e aos 41 anos eu fui diagnosticada com autismo, né, pela neurologista. Eu nunca corri atrás do neuropsicológico. Eu fiquei, na verdade, assim, eu fiquei um mês de luto, pensando, nossa, eu sou diferente, nossa, é por isso que eu sou desse jeito, né? Então, eu tive um sofrimento, mas depois eu parei para pensar e disse assim, gente, o diagnóstico é um rótulo, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era um mês atrás, né? Só que agora eu estou liberta daqueles julgamentos que eu mesma fazia. Então, a questão do diagnóstico, ela vem como um ato de libertação. A gente ressignifica isso e é o que faz a gente também conseguir entender o outro melhor. Então, hoje, eu consigo entender os meus pacientes muito melhor, eu consigo entender meus filhos muito melhor. Não que é porque virou uma chavinha. A gente pensa, puxa, então, o meu filho faz isso, eu consigo fazer um paralelo com os meus sentimentos. E eu acho que isso me ajuda a fazer com que eu consiga entender os meus pacientes de uma forma melhor. E na verdade, você na sua área, você tem que ser muito focada, né? Então, isso é uma das qualidades, uma das vantagens, na verdade, um dos benefícios, né, que você, na verdade, encontrou. E, na verdade, a sociedade também deveria encontrar
né, essas qualidades, né, e valorizar essas qualidades e tirar os rótulos, né? Exato. A sociedade devia tratar isso com muita naturalidade, com muito amor e com entrosamento, porque o pertencimento, ele transforma, né? Então, meus parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom, eu gostaria de concluir a entrevista falando o quanto podemos aprender com os autistas, né? E como podemos crescer com a convivência com pessoas neurodivergentes. Pois é. Se você... Eu gosto muito de falar do nível 3 de suporte, porque é o que é mais estigmatizado. Eu tenho uma criança, um menino, né, que tem 20 anos, mas é um menino ainda, que ele é nível 3 de suporte. E eu me lembro que quando ele era pequeno, ele fazia uns movimentos que ele olhava as coisas assim, ele fazia questão de virar o corpinho para olhar as coisas de uma outra perspectiva. E eu ficava me imaginando, mas por que ele fazia isso? Eu me lembro que quando eu era pequena, eu apertava os olhos porque eu queria ver o mundo com aquele prisma fechadinho, com a luz passando. Não sei se você faz aí na tua casa esse experimento. Fecha o olhinho, fica com o olhinho, sabe, só uma linha e vê a luz entrando de uma forma bem apertadinha. É um modo diferente de ver. Então, quando a gente acolhe um autista e quando a gente tenta ter a empatia de olhar as coisas de uma forma como ele olha, como ele enxerga, a gente consegue ter uma visão diferente das pessoas, dos ambientes, a gente se julga menos, a gente julga menos o outro. O mundo se torna mais leve. Então as pessoas falam muito do que é a carga pesada de ter um filho autista. Eu não vou romantizar o autismo aqui, de maneira nenhuma. Mas o autismo, é claro, existem desvantagens, mas existem vantagens porque quando você enxerga ele de uma forma, quando você transcende o óbvio, tu consegues enxergar qualidades no mundo que você não enxergava antes. Se você tentar olhar daquela outra perspectiva, você consegue enxergar o mundo de uma forma melhor e consegue transformar o teu ambiente, faz com que o ambiente se torne mais leve. Muito obrigada. O canal AU e todos os que nos ouvem têm muito a agradecer, né, a sua abertura de tantas questões pessoais também, mas essa entrevista vem muito para acolher, né, e tentar trazer, entrosar todas essas crianças, né, e essas pessoas maravilhosas, né, que são os autistas e que podem agregar não só na vida pessoal, na sociedade, no trabalho. E eu quero te agradecer muito, né, parabenizar pela obra, né, que você também editou. Olha, o livro eu queria te dar de presente, Rosane. Muito obrada. É uma esse grande livro honra receber esse livro. Os filho. Caminhos do Autismo. É uma grande obra, eu já estava bem ansiosa para ler. E eu indico também para quem convive, né, com autista, realmente tem um caminho que tanto na família, treinamento, tratamento, inclusão, respeito e no fundo tudo se transforma com amor. Muito obrigada. Prazer foi meu, muito obrigada por estar aqui, é uma honra estar aqui e acredito que tudo são caminhos do Senhor. Papai do céu está à frente de tudo e Ele me mandou essas pessoas especiais aqui justamente para que a gente possa aprender cada vez mais com eles e possamos ser melhor como sociedade. Obrigada. Obrigada.